Também podemos considerar espaços vetoriais de funções. Vamos fixar um conjunto x, pode ser, por exemplo, um intervalo de 0 a 4, pode ser a reta real, pode ser um conjunto no plano, aquilo que for conveniente, um conjunto x fixo para cada exemplo em que estamos a trabalhar e vamos considerar as funções desse conjunto para R. Vamos definir a função nula como uma função que em todos os pontos tem valor zero. Se tivermos uma função, f, multiplicamos-la pela constante c da seguinte forma. Em cada ponto x, o valor é o valor da função original multiplicado por c. E se tivermos duas funções, chamamos-las da seguinte forma. Em cada ponto x, a função nova tem o valor igual à soma dos valores das outras duas nesse ponto. Ora, dentro, e de novo, podíamos verificar todas as propriedades que estas operações têm de ter para isto definir um espaço vetorial. Mas a partir do momento em que temos o espaço vetorial, podemos trabalhar com subespaços dentro dele e para verificar se são subespaços, ou seja, se são eles próprios espaços vetoriais, basta-nos verificar que a função nula está lá dentro, que tendo funções f e g que estão lá dentro, multiplicando por uma constante ou somando, obtêm-se funções que estão lá dentro. Subespaços relevantes destes. Por exemplo, consideremos o conjunto de 0 fechado a 4 fechado. Podemos querer saber as funções contínuas neste conjunto e uma notação comum é esta. A função nula é uma função contínua? É. E multiplicar uma função contínua por uma constante dá uma função contínua? Dá. E a soma de funções contínuas é contínua? É. Isto é um subespaço vetorial. Podemos considerar as funções limitadas. É frequente usar B, ou do francês ou do inglês, para as funções limitadas. Num conjunto. E bom, a função nula é uma função limitada? É. E multiplicar uma função limitada por uma constante dá uma função limitada? Dá. E somando duas funções limitadas, obtemos uma função limitada? Obtemos. Então isto é um subespaço vetorial daquilo. Mas mais, podemos perguntar, e se eu quiser funções definidas na reta real? Por exemplo, funções cujas derivadas até à ordem k sejam contínuas. Chamamos-lhe as funções ck. A função nula tem derivadas contínuas? Tem, são todas. E se uma função tem derivada contínua, o produto por constante também tem derivada contínua? Sim, regra de derivação. Constante vezes função a derivada é constante vezes a derivada. E mais a derivada da soma é a soma das derivadas. Portanto, se duas funções têm derivada contínua, a sua soma também tem derivada contínua. E se estivermos a falar da segunda derivada, bom, fazemos derivada duas vezes. Ou se for k igual a 3, fazemos derivada 3 vezes. Portanto, isto para cada k inteiro, positivo, é um subespaço vetorial. Também podemos perguntar, e será que a função tem todas as derivadas positivas, contínuas? Chama-se isso as funções C infinito. Bom, e podemos, de novo, constatar que sim, que a função nula é uma função C infinito, todas as suas derivadas, que são zero, são contínuas. Uma função cujas derivadas todas são zero, se multiplicarmos são contínuas, se multiplicarmos por uma constante, o resultado continua a ter todas as derivadas contínuas. E se tivermos duas funções dessas e as somarmos, o resultado continua a ser uma função dessas. Portanto, C infinito também é um subespaço vetorial deste. Vamos agora pensar em subespaços do C2. Dissemos ainda agora que o C2 eram as funções cujas derivadas até à segunda, incluindo, eram contínuas. Pergunta, será que isto é um subespaço do C2? E, portanto, um subespaço deste? Vamos pensar. Primeiro, o lado direito tem que ser igual a zero. Se o lado direito não fosse zero, a função nula não estava neste subespaço. Portanto, logo aí está feito. Portanto, a função nula está aqui dentro, está. Segunda derivada de zero, que é zero, mais 4 vezes a primeira derivada, que é zero, menos zero, dá realmente a função nula. E atenção, isto é a função nula, o vetor nulo do subespaço original e não o número zero. Parece a mesma coisa, mas não é bem.
Mas, se tivermos uma função f que está ali dentro, será que multiplicando-a por uma constante continua a estar ali dentro? Bom, vejamos. CF, duas linhas, mais 4 CF, linha, mais, aliás, menos CF, igual a zero. Bom, derivada de constante vezes a função, a constante sai para fora. A derivada é uma operação linear. Portanto, isto dá CF, duas linhas, mais o C também sai para fora e podemos trocar com o 4. C, 4F', menos CF igual a zero. Ou seja, vamos pôr o C em evidência. F, duas linhas, mais 4F', menos F, igual a zero. Bom, mas se a função original f estava no subespaço, isto é zero, e portanto multiplicando por c dá zero. Portanto, a segunda, o produto da função por uma constante continua a estar lá dentro. E se o f e o g forem funções destas, será que a soma também é? Bom, vamos ver. Vai ser mais do mesmo. F mais g, segunda derivada. Como a derivada é linear, isto vai ser a soma das segundas derivadas. 4, f mais g, derivada, menos f mais g, igual a zero. Daqui ficamos com f, duas linhas, mais g, duas linhas, mais 4f' mais 4g', menos f menos g. Agora vamos juntar o que tem f e o que tem g. E ficamos com quem? Ficamos assim, mas esta parcela é zero porque a função f estava naquele espaço. A segunda parcela também é zero porque a função g também lá estava. E, portanto, a soma é zero. E a função f mais g está lá dentro. Portanto, conclusão, isto também é um subespaço linear do C2 e, portanto, é um subespaço linear do espaço das funções de R para R. Vejamos só mais um exemplo. Vamos considerar funções contínuas e, portanto, são integráveis. E vamos considerar as funções que são iguais à sua primitiva avaliada entre x ao quadrado e zero. Pergunta, isto é um subespaço do C de R? Bom, a função nula, se substituirmos f de x igual a zero deste lado, f de t igual a zero deste lado, dá uma identidade válida, portanto, funciona. Será que multiplicando uma função daquelas por uma constante aquilo continua válido? Sim. Porque se eu multiplicar por uma constante, temos aqui CF, e temos aqui CF. Este C sai cá para fora. CF e CF. Este C, como o integral é linear, sai cá para fora. Cortamos dos dois lados, caso o C seja diferente de zero. Se o C for zero, aquilo é automaticamente válido. E caímos na identidade original, que era verdadeira. Portanto, se for válido para a função f, é automaticamente válido para a função CF. Será que se f e g satisfazem esta propriedade, a sua soma também satisfaz? Bom, do lado esquerdo, o que vamos ter é f de x mais g de x. No lado direito, como o integral é linear, podemos separar em integral do f mais integral de g. Ora, como a primeira parcela é igual à primeira do outro lado, porque a função f estava no subespaço ou no conjunto, a segunda parcela é igual à segunda do outro lado, porque a função g também estava no conjunto, concluímos que somamos duas coisas iguais a outras duas coisas iguais, a soma é igual. Ou seja, concluímos que f mais g realmente também está neste conjunto. E, portanto, este conjunto é efetivamente um subespaço do CR e, por conseguinte, é também um subespaço do espaço das funções de R em R.